Fala galera, sou eu, Kaique, e hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês que dizem: Kaique, manda mais vídeos, grava mais vídeos, não para de gravar, é legal, gosto de saber sobre a Rússia. Bom, eu tô aqui chegando no meu segundo mês de Rússia. Vou fazer um vídeo ainda, quais minhas percepções, porque aconteceu muita coisa, como vocês sabem. Eu mudei de quarto, fiz novos amigos, conheci pessoas que... Tive situações que eu não gostei de ter passado, muita coisa. Tudo que circunda o mundo de quem vai morar fora do país, eu vivi nesses 2 meses, não tudo, mas o que um iniciante deve viver. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sala de aula. Muita gente tem curiosidade de saber como são minhas aulas, qual o assunto que eu dou, o que é que está acontecendo. Bom, eu estudo a preparatória do idioma russo, já estou indo para o curso de Relações Internacionais, já daqui a quase um ano, vamos dizer assim. E uma coisa que é muito interessante da sala, que eu já falei em alguns stories, que eu já falei em alguns vídeos, é que o professor aqui, ele tem autoridade. Realmente o professor tem autoridade e você tem que respeitá-lo. Teve uma experiência um dia aí na aula que um aluno estava conversando, e ele chegou para a professora e falou bem assim: Prepadavateli, ty знаешь, que no caso você sabe. Aí ela olhou para ele e falou bem assim: Ty, нет, не ты, вы, tipo formal, né? Aí ela falou bem assim: eu sou sua amiga. Aí ele: não. Ela disse: eu sou seu parente. Aí disse: não, o que é que eu sou sua? Sua professora. Então, não é ti, é vi. Aí corrigiu tal. Parece muito grosso, mas se vocês estivessem na hora ia ver que não foi de uma forma grossa. Os russos são muito diretos. Se não gosta de uma coisa, não gosta. Se corrige na hora. Você tá andando com seu amigo e você comete um erro de gramática, ele olha pra você e fala da forma certa. E não é grosso, eles só são diretos. Eu acho isso o máximo. Bom, e a professora deu essa correçãozinha. Aí eu tive uma situação que eu tava na sala de aula também, e tava todo mundo com casaco. E a professora falou bem assim: por que vocês estão com casaco? Casaco de frio, né? Na sala tem aquecedor, todo local na Rússia é fechado. Aí os alunos ficaram sem entender, e o nível da minha sala de russo é curto. E assim, eu consegui entender alguma coisa pela experiência, pelo tempo, pelos vídeos, apesar de não falar ainda russo, consigo me sobreviver. Aí eu entendi. Aí eu falei pra ela, eu disse que ninguém tinha reclamado. Aí ela disse: nenhuma professora reclamou, e realmente antes dela, nenhuma outra professora tinha reclamado do casaco dentro da sala de aula. Aí ela olhou e falou bem assim: é cultura russa. Casaco é de rua, casaco você usa na rua. Dentro de casa não se entra com coisa de rua. E realmente os russos aqui você tem que tirar os sapatos, eles têm pantufas, ou então você entra de meia ou descalço na casa de alguém. Porque tanto o sapato quanto a roupa de frio é externo, tem sujeira da rua e eles não gostam de trazer para dentro de casa. E ela falou, né, tal. E daí é um diferencial muito grande, porque a cultura é bastante viva na sala de aula. Os professores, eles têm realmente muita autoridade. E tirando isso, né, dando um ponto aí, continuando, tem a questão do conteúdo. As pessoas questionam o que eu estou estudando e como eu estou estudando. Bom, eu mostrei meus livros em um dos vídeos aí passados. Só é vocês irem olhando, vão ver sobre a preparatória. Eu falei, mostrei quais livros eu uso. E eu comecei com a gramática. Como todo mundo aqui começa com gramática, meio que conversação, coisas básicas do dia a dia. E agora já estou estudando literatura e história. Aí peguei um livro aí de geografia, tal, vou pegar o livro de geografia. E é muito engraçado que aqui na Rússia, o russo tem um pensamento assim de: esse não é meu problema, esse é seu problema. Ah, professor, eu não fiz exercício por causa disso. Muitos vão compreender, mas é meio que da cultura russa assim. Sim, e o que é que eu passei o exercício? O que é que eu tenho a ver com isso? E aqui na Rússia teve alguns dias que eu faltei aula. Já faltei aula por preguiça, não vou mentir. Já faltei aula por problema, por vários motivos. Não recomendo. Por que eu não recomendo? Principalmente, quando você está no Brasil e você falta uma aula e tem exercícios, você chega e diz: professora, eu faltei aula ontem, então não fiz exercício. A professora vai dizer: bom, depois pegue com alguém. E você vai assistir a aula e meio que você é café com leite naquela aula. O professor pode implicar, mas você vai olhar a aula e vai ficar meio que por fora, copiando, ou então vai pegar o caderno e vai copiar o exercício do dia que você faltou. Enfim, a professora
dá um desconto de que você não veio. Aqui na Rússia, não. Em Vladivostok, não. Todas as vezes que eu faltei a aula, eu cheguei no outro dia, a professora perguntou: Kaique, não veio ontem porque a professora teve um problema. Tá, ela entendeu. Começou a aula, ela chegou, olhou pra mim: responda agora a segunda questão. Ela sabia, ela não esqueceu que eu tinha faltado, eles não esquecem isso. Mas é tipo assim, esqueceu, beleza. Faltou, beleza. Teve algum problema e não conseguiu vir pra sala de aula, tá bom. Mas a partir do momento que você entra na sala de aula, não importa o seu histórico, você vai participar daquela aula, então você vai ter que responder o exercício. E ela pergunta, e você fica nervoso porque não entende, olha para um lado, olha para o outro. E você vai responder. Se for um ditado, você vai ter que fazer o ditado. Se for interpretação de texto, não interessa que você não leu. Você está na sala de aula, você é tratado igual a todos os alunos. Então, conselho, não falta aula. Não falta aula porque a professora não vai revisar a lição. Não vai dizer para você: olha, o assunto de ontem nós demos isso, você deveria ter estudado. Não. Ela vai fingir que não ouviu, que você teve um problema e faltou, e vai dar aula normal. Então, se você faltou, precisar, pega com algum aluno, estuda em casa e vai. Porque é isso que o pessoal faz aqui. E na última aula que eu faltei, eu tive essa experiência. A professora entrou a aula nova, então não peguei já a primeira aula de literatura. Minto, eu não peguei de gramática. E quando chegou na de literatura, teve um exercício da professora anterior. Outra coisa curiosa: você tem a professora A, ela que passa 6 exercícios. Ela adoece, aconteceu isso já aqui. E vem uma professora B, ela até pode dar outro assunto dentro do que a professora A dá, mas ela vai perguntar quais foram os exercícios que a professora passou. Ou então ela já vai chegar sabendo do exercício e vai cobrar esse exercício. E quando a gente sabe que a professora falta, não vou fazer não, ela faltou mesmo, aí ela vai cobrar e você vai se dar muito mal. E nós estamos estudando dessa forma. Na sala, alguns professores falam inglês, poucos. Eu particularmente não gosto, porque os alunos começam a falar inglês e a gente fica mal acostumado. E alguns falam russo e você pode usar o Google Tradutor. E nós fomos mudados de sala algumas vezes e pegamos professores que falavam inglês. E meus amigos amam falar inglês, fica tudo conversando em inglês, colombiano, enfim, de vários países falando inglês. A professora de literatura chegou, ela muito séria, começou a dar aula tal. Aí o aluno fez bem assim: professora, eu tenho, I have a question. Aí ela olhou para ele e fez: Nie по-английски, русский язык. Rússia, tipo, aqui é Rússia, não inglês. Aí ela falou: преподаватель, у меня есть вопрос. E tipo, o aluno ficou todo mundo nervoso. Aí o menino foi pegar o celular, ela fez niet phone. Aí o menino olhou assim, mostrou que era o Google Tradutor, ela niet. Aí ela falou, tipo, você traduz em casa. Aqui na sala você estuda. Ela proibiu todo mundo usar Google Tradutor e começou a conversar da aula de literatura toda em russo. Inclusive ela brigou porque a gente estava falando acento em inglês e ela disse acento agudo em inglês. Deixa eu ver aqui que o computador deu uma parada pelo voltar. Aí ela disse: não, é em russo, você tá na Rússia. E daí ela perguntou: suas professoras permitiam você estar falando inglês na sala de aula? Aí ela disse: olha, não converse outro idioma. Teve uma aluna da China que foi falar, ela foi bem rude assim, tipo, imitou o aluno falando em chinês, tipo assim, não pode falar, e não deixava ninguém falar. Aí ela falou ainda assim: nada de português, nada de espanhol, nada de inglês, porque eu converso espanhol com meus amigos. Nada. Aí brigou, ninguém pôde falar. E a gente teve que se virar todo mundo em russo, estudar em russo, tirar dúvida em russo, e foi muito louco, gente, que quando ela começou a conversar uma hora, ela parou assim e os meninos não estavam entendendo. Tipo, eu não sou fluente, fui trocado de sala já 2 vezes por causa do desempenho, porque eu sou uma pessoa sou muito tapado para esse sistema quadrado de ensino, de decora, de gramática e tal. Eu funciono mais, digamos que, da forma, ai meu Deus, que use a criatividade do que raciocínio de decoração, coisa muito lógica. Aí, tipo, eu fui mudado de sala 2 vezes, meus amigos se dão muito melhor na sala de aula do que eu, mas muito mesmo. Só que quando cortou o Google Tradutor, cortou a Decoreb e ela ainda disse livro fechado, ninguém na sala estava conseguindo conversar com a professora, só eu estava conseguindo conversar. Por incrível que pareça, gente. Aí na hora que ela fechou, ela começou a dar bronca dos casacos e falar umas coisas. E os meninos olhavam pro outro, ele queria falar, mas não podia falar em outro idioma. Aí eu fiz:
Depois explico, aí depois eu explico, ó, ela tava dizendo isso. E eu retruquei, né? Ela falou e eu questionei, falei com ela tal. Ela foi ouvindo, eu falando, me corrigindo também. E daí, porque quando eu não sei falar, eu digo assim, eu falo, oh gospel. Aí ela ri, né? Qualquer pessoa ri quando eu digo isso, que é tipo, oh meu Deus. Aí eu digo, kaki gavariti, sei lá, good morning, em ruski yazik. Aí a pessoa vai e fala pra você, mas você tem que perguntar em russo. E daí é isso, então a aula funciona em russo e eu vou finalizar esse vídeo dando conselho, gente. Pelo amor de Deus, estudem russo aí no Brasil. Não tô fazendo propaganda que eu não vou dar nome de assessoria nenhuma aqui, de empresa nenhuma aqui, mas estude russo. Se você confia, tem algum professor, algum curso, algo de confiança, pega e começa a fazer curso de russo se você vem próximo ano para a Rússia, porque aqui em inglês não tem vez, até rimou. Então é isso, é assim que eu estudo em russo, com essas características que você ouviu. E se Deus quiser, já eu trago alguma professora. Eu tenho um professor que me segue, ó que honra. Tem um professor que segue meus stories, comenta, conversa, que é muito grave em russo e em inglês. O pessoal valoriza muito o fato de ser youtuber aqui. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso. E é isso. Bom, quiserem saber mais sobre o sistema de ensino, coloca aqui e eu vou soltar uma bomba no finalzinho desse vídeo agora para vocês. Eu vou ter que sair da ilha. Quer saber por quê? Fica de olho. Vai vir um vídeo e depois desse vídeo que vem, no próximo vídeo, nessa semana ainda eu conto pra vocês. Beijão, fiquem com Deus. Da Zidânia, pacá.